Olá, bem-vinda, bem-vindo para mais um curso oferecido pelo IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Eu sou o professor Mário Paulin e o tema que eu trago hoje para vocês é algo assim bastante provocante, é bastante atual dentro de realidade que o mundo corporativo está vivendo. Nós vamos estar falando da inteligência emocional em tempos de inteligência artificial. Falando um pouco desse assunto, é importante que vocês percebam que no pós-pandemia ocorreu um movimento muito grande do ponto de vista de saúde mental, algo que não era tão percebido no ambiente corporativo antes. E agora, com a própria questão da pós-pandemia, a questão da saúde mental ela teve um cuidado muito grande. E, nesse sentido, a inteligência emocional, principalmente junto com esses tempos de inteligência artificial, ela é fundamental para que a gente entenda e se posicione claramente frente a todos esses desafios que nós estamos vivendo nessa revolução digital e que ela é muito rápida, ela é muito veloz, ela é ruptiva, ela é disruptiva, ela é tudo isso e mais um pouco. Como é que a gente vai estar abordando sobre esse tema? Nós vamos estar falando aqui em 4 módulos. Então, se a gente for avançar um pouco, em termos do ponto de vista de apresentação, rapidamente aqui falando do professor Mário, a vivência dele, eu sou formado dentro da engenharia eletrônica, do ponto de vista de graduação, pós-graduação com MBA em gestão corporativa, gestão empresarial, e um módulo internacional feito dentro do mestrado na Universidade de Haifa, Israel. Esse mestrado eu fiz pela Uninove e foi muito importante porque ele trata o tema de cidades inteligentes e sustentáveis. Do ponto de vista até profissional, uma vivência muito grande no setor telecomunicações e tecnologia e nos últimos 10 anos no ambiente acadêmico, praticamente foi toda essa vida que eu dediquei. Do ponto de vista do que a gente vai estar apresentando dos objetivos, nós vamos ter a contextualização dessas duas inteligências, emocional e artificial. Vamos falar da relevância da inteligência emocional, da inteligência artificial, a natureza humana e a natureza cibernética, que a gente fundiu aqui, uma coisa que o professor Mário fez, emoficial, que é uma palavra que eu acabei juntando, o resgate da educação, e aí é fundamental entender que a educação tem um papel fundamental, porque hoje, em tempos de inteligência artificial, principalmente nessa revolução digital que veio com muita velocidade, se a gente for pensar da primeira onda lá da revolução agrícola, depois da revolução industrial, a revolução da informação, a revolução do conhecimento e toda essa revolução digital, o tempo de mudança é muito rápido. O que levou 1800 anos para acontecer, da agricultura para a industrial e depois da industrial para a informação, esses tempos foram diminuindo e agora a gente fala em semanas. Então, esse tipo de necessidade hoje da educação, ela é fundamental, porque se não houver uma alfabetização dentro de linguagens de programação, dentro de desenvolvimento do entendimento do que as linguagens que é utilizado dentro de programação, nós estaremos analfabetos. Então, aquilo que a gente teve no passado com relação à alfabetização de ler e escrever, nós precisamos também ler e escrever programas. Isso é uma provocação que o próprio professor Silvio Meira, ele é professor do ITA, ele tem toda uma especialização cientista voltado mesmo nessa parte de ciências de dados. Ele fala muito dessa necessidade de nós nos alfabetizarmos do ponto de vista de linguagem e de programação. E isso o Brasil deveria ter feito já há pelo menos há 30 anos atrás, coisa que a Índia fez, a China fez, e eles conseguiram pelo menos estar hoje num patamar muito melhor do ponto de vista de software, do ponto de vista do desenvolvimento dessas linguagens. Então isso é muito fundamental, por isso que a educação tem um papel importante. A questão até do entendimento da provocação que eu vou estar fazendo e também a questão do choque de geração.
Nós vamos também trabalhar 4 módulos, que a gente vai falar principalmente dentro da contextualização das inteligências. Nós vamos passar por todas essas partes, que vai envolver aquilo que eu falei até do ponto de vista ali dos objetivos, o resgate da educação, no módulo 2, o módulo 3 a gente vai falar da preparação para a educação inteligente, o que seria isso? Então eu trago também casos da Europa, da Espanha, e que está sendo utilizado em muitos países e também até no próprio Brasil, para que haja uma educação inteligente. Esse olhar do ponto de vista do que o mundo está acontecendo, da evolução, dessa revolução da inteligência artificial, e que tem impactado muito os ambientes corporativos e também os nossos ambientes pessoais. E finalmente, a gente fecha com um choque cultural e também educacional, no sentido de trazer algum entendimento dessa natureza humana e a natureza cibernética, como elas se fundem e como elas podem estar integradas no sentido de estarem uma ajudando a outra. Sempre quando a gente pensa na questão até do QI, que era algo que era muito falado antigamente, né, do quociente da inteligência, que é a parte até intelectual, percebeu-se que, em função de muitas mudanças no ambiente de trabalho, principalmente trabalhos voltados para equipes, projetos, a necessidade de uma interação cada vez mais emocional. Por isso que apareceu o QE, o quociente emocional. E isso, de certa forma, não exclui o quociente intelectual, soma-se, assim mesmo como o QE, vamos dizer assim, para agora, que é o quociente artificial dessas inteligências que podem sim estar somando e não subtraindo, e muito menos conflitando e subtraindo oportunidades. O que a gente precisa ver são as oportunidades que isso vai trazer no campo de trabalho. Então a gente dá uma parada aqui e na sequência a gente volta para dar andamento aí no nosso módulo 1. Até já!